Olá, chegamos aqui para nossa terceira atividade, gente, e eu tô muito feliz de estar conduzindo essa atividade para vocês. Agora a gente vai ir para aula 3, desenho de mão. Por que que a gente vai desenhar a mão? Hoje vocês nem vão ver meu rostinho por aqui, que a gente vai direto mão na massa, né? Quando a gente sabe o que que a gente tem controle e o que a gente não tem controle, a gente pode saber levar melhor as coisas, a gente consegue pensar assim e diferenciar o que está sendo uma ansiedade, o que não está sendo uma ansiedade, porque quando a gente dá atenção demais ao que a gente não controla, a gente tem ansiedade. Isso não ajuda a gente a realizar as nossas coisas, como também atrapalha, porque aí a gente fica querendo pegar algo que não tem controle, né? Então, hoje a gente vai desenhar nossa mão e vai entender o que a gente pode pôr no nosso controle e o que está fora do nosso controle. Eu já peço antecipadamente desculpas se vocês ouvirem muitos latidos, mas o horário que eu tô gravando agora não é muito favorável, então pode ser que aconteça, tá bom? No fundo aqui a gente já tá ouvindo o nosso mantra de hoje, já tá sendo um mantra bem especial dos chakras, tá bom? Aqui eu vou trazer a nossa pedrinha da semana toda. Eu vou pedir para que você também se posicione, né? Se prepare aí no seu lugar. Pegue aí seus objetos de ancoramento, seja plantinha, água, incenso, o que tiver afim. E antes de começar a explicar de fato a nossa atividade, eu vou propor a nossa respiração. Hoje eu quero que você respire profundamente, inspirando pelo nariz. 1, 2, 3. Expirando pela boca. Novamente. 1, 2, 3. Expirando pela boca. Novamente, 1, 2, 3. Expirando pela boca. Estamos aqui agora. Isso nos ajuda a centrar também. Espero que você esteja confortável onde você está. E eu vou começar explicando então que os desenhos, eles auxiliam a nossa saúde psicológica, né? Sobretudo a gente expressar os sentimentos e as emoções que estão emaranhados aí dentro da gente, tá? Hoje a gente vai alinhar a vida, valores internos, mente, espiritualidade, tudo isso com um desenho. Vê se pode, coisa maravilhosa, né? A arte terapia, ela é maravilhosa, tá bom? Então, já digo que você vai precisar de um lápis de cor, se sentir afim, tá bom? Pode ter canetinha, pode, se achar mais interessante canetinha, tenha canetinhas, eu tenho umas aqui, quer canetinhas, pode ser canetinhas, não tem problema, tá bom? A atividade em si, a principal hoje é o desenho da nossa mão. A gente vai desenhar a mão e expor, então, o que a gente controla e o que a gente não controla. E os materiais são bem isso mesmo, apenas uma folha e lápis, tá bom? Separei propositalmente aqui as cores dos chakras, né? O chakra base, aí temos também depois o chakra... A gente tem o sacral, eu sempre esqueço o nome desse, gente. O solar, o plexo solar, o cardíaco, o da garganta, né? E aí depois o terceiro olho e o coronário, tá? A gente tem sempre esses aqui, né? Os que a gente mais conhece, tem vários, né? Mas os que a gente mais conhece são esses. E eu trouxe isso porque em algumas pesquisas que eu fiz, a gente pode identificar eles na nossa mão. Então, eu vou fazer com vocês e já vou indicando o que a gente vai fazer, tá bom? Então, você vai posicionar sua mão, tá? E você vai desenhar
Bem que nem quando a gente fazia na escola. Vai sair talvez alguma coisinha errada, não tem problema. Depois a gente dá uma arrumadinha. O importante é que você faça a sua mão, tá bom? Depois a gente dá umas arrumadinhas se achar necessário, tá? Não é de grande problema não sair uma mão certinha, tá bom? Aqui está minha mão, então, espero que você tenha feito a sua também, tá? Aí, a gente vai identificar o que a gente tem controle, vai dentro da nossa mão desenhada, tá? E o que a gente não tem controle, vai fora da nossa mão desenhada. Tá, Cíntia, mas como é que eu vou saber? Eu vou te dizer. Então, fica bem atenta pra gente fazer aqui a atividade. O que, né, então, na nossa vida a gente tem controle, tá? O que tá aqui dentro dessa mãozinha. O que será que tá aqui dentro dessa mãozinha, tá? É os nossos comportamentos, é as nossas atitudes, tá? É a forma como a gente escolhe tratar o outro, é a forma como a gente escolhe se posicionar em redes sociais, é a forma como a gente decide passar o nosso tempo e dedicar para nós o nosso tempo, né? Para os nossos familiares, as notícias que a gente assiste, que a gente escolhe, né? Por sentar e assistir. Então, e também uma importante é como a gente lida com as nossas emoções, né? Então, digamos que isso é o básico, né? A gente tem controle sobre isso. E o que a gente não tem controle, tá? Que é o que vai estar fora dessa mão. A opinião dos outros, nossos pensamentos, nem sempre a gente tem controle sobre ele. Às vezes, quando a gente viu, a gente já pensou, né? E não queria, às vezes, ter pensado. Então, situações do passado, o comportamento dos outros, não tem como a gente ter controle sobre o comportamento de uma pessoa, né? A forma como os outros se sentem, os pensamentos dos outros, o futuro tá com toda certeza não está na nossa mão, porque até planejamento foi feito para dar errado, minha gente. Mas enfim, né? E o tempo, né? Por mais que a gente tenha ali o controle de como a gente escolhe passar o nosso tempo em um determinado momento, a gente não tem controle sobre o tempo, tá bom? Então, essas são as coisas básicas que eu vou escrever. Eu vou escrever aqui e aí você pode aprofundar do seu jeito, do tipo, eu tenho controle quando escolho, né? Aí você pode colocar, eu escolho passar mais tempo com o meu marido, né? Eu escolho me dedicar mais aos estudos. Aí eu vou te dizer, né? Porque o que acontece? Agora vem as cores dos chakras. Porque Cíntia vai ficar muito abrangente, vai mesmo, né? Porque a gente tem controle sobre algumas coisas e também não tem controle sobre várias outras. Então, assim, pra gente não ficar tão abrangente, o que eu ia indicar pra vocês? Se isso é só uma ideia, tá? Quando eu dei uma pesquisada, a gente possui, tá? O chakra raiz aqui, tá bom? Que é aquele bem vermelhão, tá bom? O coronário é aqui assim, que é aquele violetinha, sabe? Bem fraquinho. Aqui no meio, na palma da nossa mão. A gente tem o da saúde, né? O do coração. Ai, quebrou meu lápis. Vou ter que apontar, gente. Mas é o verde aqui, tá? Aí a gente tem o frontal, que é o terceiro olho. A gente tem ele aqui. A gente tem o plexo solar aqui. E a gente tem o laríngeo aqui. E o nosso sexual aqui. Eu vou apontar esses dois que ficaram sem ponta e já volto para continuar. Pronto. Daí, o que é a minha proposta nessa de eu tenho controle e eu não tenho controle, né?
Até acho que eu vou fazer um sinalzinho vermelho, porque a gente não tem controle pra fora, tá? Pra gente ficar bem esperto. E vou fazer um sinalzinho. Vamos fazer um rosa, que daí não interfere na cor ali, né? E a gente faz um rosa aqui, ó. Que é pra dentro, que a gente tem controle, tá? Aí a gente vai escrever, ó. Não tenho controle. E aí, dentro da nossa mãozinha, é o que a gente tem controle. E aí, vindo dessa caminhada que a gente fez, né, de autorretrato, de interagir com os nossos medos de uma forma de perceber o medo não tão agressivo assim, essencial, inclusive para nossa existência, a gente pode, olha só que interessante, né? O que será que eu tenho controle sobre o mundo espiritual, né? Que é o frontal, né? É aquele lá que sai do topo da nossa cabeça, né? Ele vem com o significado de espiritualidade, né? Então, o que será que a nossa conexão lá com o mundo, né? Autorrealização, tá nesse chakra aqui. Aí a gente pode pensar assim, ó. Por exemplo, né? Eu posso me dedicar ao meu espiritual. Isso eu tenho controle. Aí eu posso até pôr, olha, 30 minutos por dia. Digamos que que até tu pode ir identificando o que você quer melhorar, né? Aí, por exemplo, o chakra raiz, que é lá o base, que ele é abaixo ali, né, dos nossos órgãos ali sexuais, mais para baixo, sabe? Então, bem embaixo tá lá e ele tá aqui no nosso pulso, conforme a mão, tá? E ele vem em relação à nossa segurança. Segurança, mundo material, é a nossa conexão com o mundo material. Então, de repente, o que a gente pode pensar? Eu planejo. É a nossa relação com o mundo material, né? Nossa sobrevivência, nossa vitalidade. Então, eu posso planejar. É um controle que eu tenho. Como eu te falei, né? A gente pode fazer isso. Não quer dizer que a gente tenha controle sobre o tempo. A gente tem como fazer a partir da gente. Olha, eu posso sentar e planejar minha semana? Posso. Então, aqui tá o nosso chakra raiz. Aí, do coração, olha só que interessante, né? Então, estamos aqui com o chakra verde, lá no mindinho. Ele se localiza ali no nosso coração mesmo, tá? Aí é das emoções, do amor, da compaixão. E você pode escrever aqui o que em relação às suas emoções você pode ter controle, né? Ou em relação a amor, a compaixão, a perdão. Então, você pode colocar assim, eu controlo como me sinto em relação ao que os outros expressam, né? Como expressam suas emoções. Porque nem sempre a gente gosta como o outro expressa, né? Então a gente tem como decidir e ficar tranquilo em relação ao que o outro expressa, né? Nas suas emoções, ao que o outro expressa com a sua vida, né? Nem sempre é do jeito que a gente quer. E então
a gente tem que saber controlar um pouquinho isso, que isso tá no nosso controle, certo? Agora a gente pode ir pro plexo solar, que é o nosso amarelinho, ele fica ali próximo ao nosso estômago, né? E ele tá sobre a ideia de criatividade também. A nossa, o mais próximo da criatividade ainda é o sacral, né? Mas o solar, ele tem aquela coisa da força, né? Da autoestima, da tolerância, né? Então, assim, talvez até a tolerância pode vir como algo de tipo, eu tolero os outros, né? Eu consigo controlar a tolerância, eu tolero os outros. Porque nem sempre é como a gente quer as coisas, né? A gente nem sempre tá tão assim para isso. E aí você pode ir mergulhando, tá? Você não precisa ficar nessa matriz aqui de chakras. Você pode simplesmente ir para aquele âmbito que eu lhe falei de tipo, vou mergulhar e vou dizer o que que eu controlo, o que que eu não controlo, né? Sabendo que o que fica aqui fora, que é onde a gente não controla, é tudo que vem do externo, né? Os outros, situações passadas, comportamento dos outros. Então, tipo, a única coisa que eu fiz foi casar com chakras pra gente não ficar tão abrangente. Tipo, comportamento, eu tolero o comportamento dos outros. Então, tipo, comportamento dos outros, né? Porque nem sempre o outro vai se comportar como a gente quer, né? Aí você tem que também observar o que você tá sendo tão intolerante na vida. Talvez eu tô muito ríspida com a minha família, talvez eu tô muito exigindo demais do meu companheiro, sei lá, né? Às vezes a gente se pega nos questionamentos assim mais profundos e acaba que a gente percebe isso, né? Aqui a gente tem o laríngeo, então a gente vai com aquele azulzinho bem fraquinho, tá bom? Ele é o laríngeo da garganta. E aí você pode pensar no que eu penso antes de falar. É um baita controle, hein? Eu penso antes de falar. Isso é ter o controle sobre a nossa fala, né? Porque às vezes a gente quer falar uma coisa e a gente sabe que vai magoar o outro. Aí a gente não precisa nem forçar, né? Isso, né, gente? Não precisamos forçar isso. Aí aqui temos o dedão, que vai representar o nosso chakra sacral, que ele é o sexual, tá? Que ele se encontra, ele tá próximo ali sobe um pouquinho da região ali do nosso ovário para mulher, né? Vamos imaginar as mulheres ali, nosso sistema reprodutor, ali por cima, tá? Onde ele se localiza, tá bom? E aqui ele tá relacionado à criatividade, aos relacionamentos, então a gente pode colocar o que eu controlo. Eu me disponibilizo, me disponho a criar mais. Quem não gosta, né? Eu me sinto super bem criando coisas aleatórias, inclusive. Então, quem sabe você tá faltando fazer mais movimentos de criação ou mais movimentos de relacionamento, daí você pode colocar, eu me relaciono mais, eu me relaciono melhor. Quer colocar meta? Eu crio mais. 30, daí você pode pôr 30 minutos de atividades criativas. Não tem problema nenhum, tá bom? Aí a gente veio pro frontal. Deixa eu ver se eu acho que frontal, o lapisinho é esse mesmo. Ele tá localizado no nosso terceiro olho, ele é bem no meio do olho mesmo, ali dos dois olhos. Ele tá ligado à nossa intuição, tá? E o que eu acho, né? Que a gente... E é bem achismo mesmo, tá, meninas e pessoas que estão nesse curso. Ele
ele tá ligado ali à nossa intuição, à nossa disponibilidade, eu diria, né, a intuir. Então, às vezes, a gente não quer acreditar no que a gente está sentindo, a gente não quer acreditar no que a gente percebe. Então, eu acho que controlar isso é se libertar, né, se possibilitar. Então, eu possibilito mais minha intuição. Às vezes a gente tem as intuições e não segue, e depois a gente pensa, bah, eu devia ter seguido. Às vezes tem um sonho e fica, será mesmo? Então acreditem, a gente tá aqui nesse mundo, mas somos seres espirituais, né? Aqui é só uma passagem, pelo menos é nisso que eu acredito. Então a gente veio mesmo com essa conexão de outros lugares. A gente veio mesmo com essa conexão espiritual, então assim, sentiu algo. Então, antes de duvidar, né, se permita acreditar, tá bom? Aqui eu fiz uma sugestão, tá, meninas? Mas, de novo, quer colocar aqui fora a opinião dos outros, do tipo... Eu vou pausar aqui e vou escrever o que fora não faz sentido, porém dentro eu vou deixar assim com os chakras, tá? Porque é um método que eu gostei bastante de cuidar, os chakras na mão. Bem, aqui estamos, então eu utilizei a mesma flechinha para indicar o que não temos controle, né? Eu indiquei 6 pontos que não temos controle. Opinião dos outros, situações do passado, comportamento dos outros, a forma com que os outros se sentem, o futuro, o tempo. Como eu falei, né? A gente planeja as coisas, mas a vida acontece e muitas vezes a gente não tem esse controle. A gente tem que aprender também a fluir com a rotina, com a vida e não querer ter o controle de tudo a todo tempo, né? Então, assim, aqui tá as nossas situações. Se você quiser, você pode pôr especificamente para você. Então, tipo, se você tá com alguma situação do seu passado, algum comportamento de alguém que não tá sendo, não tá te tornando feliz, né? Você tem que saber que se você não tem controle, então você pode colocar a situação, né? Eu não tenho controle sobre fulano de tal, sobre o que fulano de tal fez, ou sobre a situação X que fulano de tal fez. Eu não tenho controle sobre essa situação que aconteceu no meu passado. Eu não tenho controle sobre o meu futuro X, né? Com aquilo. E aí aqui eu recomendo que você faça em relação aos seus chakras. Você pode fazer até bem focado. Eu me disponho a me exercitar criativamente uma vez por semana. É o que você tem controle, está nas suas mãos. Você pode. Eu me disponho a me dedicar espiritualmente 30 minutos por dia, a criar um ritual matinal, a criar um ritual noturno. Eu me planejo, daí você pode pôr, eu me comprometo a me planejar todo domingo, toda segunda para semana, todo mês, ou coisa assim. Então, você vai nesse sentido. Eu quis fazer assim para, de novo, a gente focar, né? Porque senão a gente fica com muita coisa. Imagina, a gente tá falando da nossa vida, né? Tem saúde, tem alimentação, tem finança, tem vários setores aí. Aí, por isso que eu foquei nos chakras, tá bom? Mas você pode explorar isso, até porque, por exemplo, o chakra raiz também tá ligado às finanças, né? Então, tipo, eu me comprometo em guardar X valor. Pode ser aqui, da saúde, que é o do coração também, né? Que é o verde aqui. Pode ser, eu me comprometo a entrar numa dieta, entende? Vocês podem explorar isso dos chakras, até porque é bem interessante, né? Porque ele se localiza nas nossas mãos aqui. Então, você pode criar isso como um mapinha também, para que você se oriente aí para os próximos dias ou até para o próximo mês e reforçar que o que você não tem controle. Você pode pegar exatamente a situação que você não tem controle, por exemplo,
Às vezes a gente tá perto de alguma pessoa que a gente ama, mas as atitudes da pessoa, os hábitos da pessoa, a gente não tem controle, né? Então, eu não tenho controle sobre X hábito do meu companheiro, né? Ou eu não tenho controle sobre X hábito da minha amiga. E assim vai. E então você vai escrevendo. Pode escrever o hábito e o nome da pessoa, que isso ajuda você a se conectar com você, a perceber o que você pode ou não fazer em relação àquilo. Tá bom? Eu espero que vocês se deliciem fazendo essa atividade e mergulhe, personalize do jeito que vocês quiserem, tá? Esse foi um exercício para a gente alinhar, então, os nossos valores, a nossa vida, os nossos valores, mente, espiritualidade, de tudo um pouco, né? Para ficar tudo bem. Então, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Antes de dar tchau oficialmente, quero dizer que eu vou colocar os conteúdos, tá? Dos chakras adicional também complementar aqui nessa aula. Então, você vai ver o vídeo, mas você vai ver os chakras, as posições deles na mão certinho e todas as informações em relação ao chakra, tá bom? Cada chakra.